Hi, Gracilene. Some blocks of questions were not clear. Okay, we will go right through that. If we get in the part where you got stuck, then let me know and then we can discuss it, okay? So, let me just remind you that ao participar desse evento, você concede à editora autorização gratuita para o uso de sua imagem, nome, interpretação e voz, permitindo que a reunião seja gravada para posterior utilização e exibição a qualquer tempo e lugar a critério da editora. Hello, Lilian. Good afternoon. Good afternoon to everyone that I haven't said your names yet. Just a couple of reminders. The purpose of this group discussion is to talk about the prep course part 4. I will mediate it. However, I'd like you to participate and share your experiences. I will be asking for volunteers to answer some questions. To get a chance to talk, you can raise your hand, you can use the chat, you can mime, maybe. And our time frame is from 5 to 6:30. Don't forget that at the end of the meeting, there will be a link for you to get your certificate. And I will be conducting this meeting in Portuguese because the TKT's focus is on methodology. You are free to choose the language you will be speaking. You can speak either Portuguese or English and it's fine. This is the last meeting for this year. So we are almost in December and our next meeting is going to be in March. It's going to be our last meeting and it's going to be a little bit fresh in our minds for later in April for us to take the mock exam. Don't forget you have to reach at least 60% in the mock exam in order for you to be eligible to take a really good, nice, and grade in the test. About the course, what have we seen? We've seen lesson planning, knowledge of young learners, learning and development of young learners. Now we are going to recap a little bit of planning lessons for young learners, specifically young learners. And then our last meeting is going to be teaching strategies. I'd like to point out, I'm talking in English, sorry. Eu queria trazer para vocês algo que eu ainda não tinha mostrado, que é o gabarito. Como é que vai aparecer o gabarito no dia da prova? Lembrando que são 80 questões para serem feitas em 80 minutos e você não tem tempo extra para preencher o gabarito. Você tem que manage your time dentro desses 80 minutos. Então, ele é mais ou menos assim. Você vai ser pedido para preencher com o nome do candidato, número do centro. Isso tudo vai estar no quadro na sua frente na hora de preencher. Depois vai ser pedido para você utilizar lápis. Lembrando que não é para levar celular. Se você levar celular, vai ser pedido para você colocar dentro de um saquinho e dentro de um local especializado para que esse material não possa ser utilizado dentro da prova. E você vai realizar a prova de lápis. Então, nem adianta levar a caneta, porque você não vai poder utilizar no dia da prova. E depois é só para você marcar as bolinhas, conforme a gente já fez prova de vestibular, Enem, é bem parecido, ok? Alguma dúvida até agora, gente? Boa noite. Good evening, good afternoon, ainda é boa tarde, Maria Lúcia. Quando a gente está falando em planning and preparing your young learners lessons, a gente tem que considerar que a gente precisa levar em consideração as necessidades na hora que estamos planejando. As diferentes maneiras de dar o suporte para esse aluno e, ao mesmo tempo, lembrando que a gente não pode simplesmente deixar tudo mastigadinho para o aluno. Existe a necessidade da gente ter um pouco de desafio, senão ele não vai progredir. E o uso extra de material, que isso vai contribuir para a aprendizagem do aluno.
Vamos, de fato, para o Lesson Plan. Eu vejo aqui 16 participantes. Gostaria de 6 participantes, 6 voluntários diferentes. Eu vou mostrar o nome de um conceito de um lesson plan e eu quero que vocês me digam da melhor forma possível, assim, da maneira mais simples possível, do que é que vocês acham que é esse componente do lesson plan. Quem aí topa? Preciso de 6. Eu topo, mas eu não sei se eu vou acertar, não, porque Não tem problema. Essa lição eu não concluí ela até o final, não. Não tem problema, Maria Lúcia. Obrigada por voluntariar. Eu também. Isabela, sempre participando. Yay! Quem mais? 17 participantes. Estão todos shy? Pode participar pelo chat também, tá, gente? Vamos lá. Vamos começando com Maria Lúcia e com Isabela. Gracilene está digitando aqui. Eu acho que ela vai dizer que vai participar também. Vamos se animando. Vamos se animando. Começar isso daí com conversa. Tá ótimo, Gracilene. Pode participar pelo chat. Gessarela, boa tarde. O primeiro, assumptions. O que é que seria as presunções que a gente pode fazer na hora de fazer um lesson plan? Quem aí vai poder me ajudar? Separar o material que precisa, fazer uma pesquisa sobre o conteúdo para preparar a atividade, fazer uma prévia, né, do que vai ser a aula, do que a gente vai precisar. É isso? Ok. É por essa linha, Maria Lúcia. Gracilene lhe ajudou aqui um pouquinho, é pensar na característica da turma. Sim. Que tipo de dificuldade meu aluno vai ter naquela atividade? Será que eu vou precisar adaptar alguma coisa? Eu tenho que pensar na minha turma como um todo, certo? Muito obrigada pela participação. Agora eu quero outro voluntário, uma pessoa diferente, para falar sobre assessment. Vou tentar. Tá bom. O assessment está relacionado à avaliação. Relacionado à avaliação. O que o meu... se o meu aluno atingiu o objetivo que eu tinha e depois, a partir disso, o que eu posso fazer para preencher as lacunas que faltaram para chegar nesse objetivo. Perfeito. Então, quando a gente pensa em assessment, a gente não está pensando em prova. A gente está vendo ali medidas, maneiras de medir o que aquele aluno conseguiu atingir daquele objetivo. Falou maravilhosamente bem, Isabela, parabéns. Vamos falar agora de diferenciação, differentiation. Está um pouco correlacionado com assumptions, mas eu preciso que alguém aí, outro voluntário, responda. Confunde, às vezes, isso que confunde, porque eles são muito próximos, né? Quando eu vejo as atividades, eu não sei quando é um, quando é outro. Ai, minha cachorrinha começou a latir, desculpa. Sorry, it's okay. Que é aniversário do meu pai, vai ter... Quem vai poder me ajudar com differentiation? Ups. Gracilene está digitando. Textão, hein? Certo. Então, ótimo, Lisiane. Mas e aí, qual a diferença de
da presunção da gente fazer a assumption para o differentiation. Alguém conseguiria me ajudar aí? Porque eles são muito parecidos, não é verdade? E qual seria a sutileza aí? Qual seria a diferença entre um e o outro? A diferenciação seria mais ligada ao aluno? A característica de cada aluno? Na verdade, seria a diferenciação da atividade. Aí seria a diferenciação. Quando você pensa em assumptions, você está pensando na sua classe como um todo. Aí você pensa no indivíduo. Indivíduo, a gente faz assumptions. E aí, quando a gente vai fazer uma atividade, a gente vai voltar para as assumptions que a gente fez e vai executar. Como é que eu vou executar essa atividade fazendo a diferenciação para aquele meu aluno que tem dificuldade? Então, diferenciação, a gente diferencia a atividade. Assumptions, a gente consegue identificar o meu aluno para saber que eu vou precisar, em algum momento, fazer a diferenciação. Deu para ficar um pouquinho mais claro aí do que... Peraí, não entendi. A diferenciação é a diferença da atividade com relação às dificuldades de cada aluno, é isso? Isso. Então, se eu tenho uma turma, por exemplo, uma turma que é muito grande, e eu tenho um aluno que é um pouquinho mais fraco, eu posso pedir para eles fazerem duplas na atividade, e eu vou colocar esse meu aluno que é fraco com um aluno mais forte que vai poder ajudar esse aluno. Então, na hora da distribuição de grupos, eu vou fazer uma diferenciação para esse meu aluno. Entendi. Exatamente, Ângela. Seria isso, da gente pensar naquele aluno que tem dificuldade. Mas aí, na presunção que eu estou fazendo, eu estou pensando na minha turma como um todo, e eu sei que eu tenho um aluno fraco que tem dificuldade em ler, eu sei que tem um aluno que é muito forte e termina a atividade muito rápido. Eu sei como é a minha turma. Entendeu? Os sílabos. Os sílabos. Não sei se a gente já mencionou aqui, mas tem uma outra palavrinha que é o timetable fit, que é a mesma coisa dos sílabos. Quem é que pode me ajudar com esse conceito aí? Bom, eu pesquisei, é um tipo de prática livre, é isso que eu pesquisei? Peraí. Para que os alunos se sintam mais seguros nas atividades. Tem um pouquinho disso daí. Alguém ligou o microfone para falar? Oi, Vitória. Oi, Vitória, diga aí. Desculpa, eu estava quietinha porque, na verdade, essa é a minha primeira reunião aí com vocês. As Sem outras problema. eu assisti gravado. Eu acredito que o sílabus é um plano de estudo, né? Você fazer todo um planejamento. Isso. Olha, Luciane também está falando aqui no chat. É a ementa. Não é somente a ementa. São os conteúdos e temas que precisamos trabalhar? Sim. Mas isso daí é o quê? Eu preciso pensar no meu todo, em todo o meu planejamento daquela semana, por exemplo. Então, naquela aula que eu vou dar, eu sei o que eu dei na aula passada e eu sei o que eu vou dar na próxima aula. Então, os sílabos, quando a gente considera isso, é o que é que eu tô no meu planejamento como um todo, aonde eu estou, em que ponto de partida eu estou. E aí a gente sempre considera a aula anterior e a aula seguinte. E isso, Lisiane, seria um norteador do planejamento. Muito bom. Então, sílabos você vai ver, não é o que está relacionado àquela aula. Esquece o planejamento, o seu objetivo para aquela aula. É o que teve antes e o que vai vir depois. Tá? Personal Teaching Aim. Uma pessoa diferente, que eu sei que vai saber o que é isso. Vamos lá. Esse daí eu acho que é um dos mais simples, mais fáceis daí dessa lista. Podem abrir o microfone, pode digitar aqui no chat.
Ninguém? Opa! Luciane, o que o professor acredita que precisa aprimorar em atividades dadas? Será que é em atividades dadas ou o que o professor precisa aprimorar para aquela aula em si? O que é que vocês acham? Seria para aquela lição. Então, quando o professor diz isso, exatamente, perfeito, Luciane, para a aula, para as partes da aula, então o professor quer ter o objetivo de melhorar a instrução para que seja mais conciso. Daí ele vai colocar isso como um personal aim. Ah, eu preciso escrever melhor no quadro para não ficar bagunçado. Isso daí é um personal aim. Eu preciso parar de falar ok, ok, ok toda a aula. Isso é um personal aim. Eu preciso melhorar a minha projeção de voz, porque eu não estou conseguindo atingir a minha turma. Outro personal aim, certo? E você pode ter a cada aula um personal aim diferente. Se você acredita que você conseguiu atingir o seu personal aim na aula anterior, você coloca outro e assim por diante. Ou você pode repetir aquele aim já que você ainda não conseguiu. Isso é muito interessante quando você está sendo observado. Quando você tem um observador externo, como uma coordenação, ou o assessor pedagógico que vai acompanhando vocês, e você sabe que tem um plano de ação a executar, você pode colocar aquele plano de ação no seu personal aim, que aí você vai tentar melhorar aquele aspecto para que quem é que vai poder comprovar que você fez ou não aquilo? Aquele observador externo. Isso daí é um pouco mais fácil, mais palpável de se identificar. E procedimento? O que seria o número 6, procedimento? Isso. As etapas das atividades da aula. Perfeito. Passo a passo de como vai executar. Isso. Vamos agora tentar fazer o matching de assumptions, assessment, differentiation, syllabus, personal aim e procedures. Vamos primeiro tentar relacionar o primeiro. Assumptions. Das frases que eu tenho aí, o que é que eu posso presumir? E aí? O que é que vocês acham? Podem responder. Daí vai aquela coisa de assumptions e differentiation, que é parecido. Mas para esse primeiro é a letra C. Então, esse jogo pode ser novo para algumas das crianças, certo? Esse daí é a presunção que eu vou ter da minha turma como um todo. Se a gente for agora para o número 3, differentiation, o que é que eu estou diferenciando a minha atividade de fato? Qual é a letra? Agora é a letra B. B. Tá vendo que o game de para alguns ser novo é diferente de eu vou modificar a minha atividade para que essa figura seja mais fácil para esse aluno que tem dificuldade de leitura? Eu modifico de fato a atividade e o outro eu estou presumindo que alguns saibam e alguns não saibam essa atividade. A
Assessment. O que é dessas opções todas que eu estou conseguindo chegar à conclusão de que eles entenderam alguma coisa da atividade? Qual seria a letra? Letra E. Eu saberei se eles... Desculpa, tem um typo aí, tem um errinho. Se eles aprenderam alguma coisa, se eles usarem o inglês ao invés de utilizar o português. Então, eu vou saber comprovar que, de fato, eles... Desculpa, tá errado a ordem aí. É C... Não, tá certo. C é B, tá certo. É isso mesmo. Os sílabos. O que foi aprendido, o que é que vai ser depois? Qual das opções aí? Ou não tem uma opção parecida? Isso daí ele está fazendo a correlação com outra matéria, possivelmente. Então, eles estão vendo isso em ciências. Então, eles já viram isso em ciências. Eu vou trabalhar isso em inglês. E na próxima aula eu vou dar continuidade ao outro assunto completamente diferente. Então, o que é que eles estão fazendo em outra matéria ou o que aconteceu em outra aula? Então, é a letra A. Personal aim. Eu quero tentar escutar todo mundo ao mesmo tempo. Essa é a atividade que eu vou fazer de uso pessoal. E o último é, letra D, explain that they must pay attention to remember what their words are. Seria uma parte do procedimento, ok? No curso, eu fiz um levantamento na parte do Google Forms, para saber como é que vocês estavam indo, para saber qual é a dificuldade ainda da maioria de vocês em relação ao lesson planning. E aí a gente tem essa sessão aí. Ao final da aula, ao final dessa session, os participantes vão ter considerado que o seu próprio método for lesson planning e identificar os diferentes tipos de lesson plan headings. O que seria isso? Seria Learning Outcomes, Procedures ou Syllabus Fit. 40% dos que responderam até o momento que eu fiz essa preparação de atividade, acertaram. Então, ainda está sendo uma dificuldade, ao meu ver, se menos de 50% acertou. Para os outros que ainda não tiveram a chance de fazer, eu quero que vocês respondam aqui no chat ou abram o microfone. By the end of the lesson, quando eu tenho essa expressão, até o final da aula, qual é a opção que eu tenho aí? É procedimento, é objetivo de aprendizagem ou é o syllabus, o cronograma? Me digam aí no chat. Qual dessas três opções? Learning Outcomes? Sempre que você tiver essa expressãozinha no início, até o final da aula, o que é que o meu aluno vai aprender? Isso daí é Learning Outcomes. Certo? Não é procedimento. Procedimento precisa de várias etapas. E não é o syllabus fit ou timetable fit, porque não está me colocando numa linha do tempo do que é que foi visto antes, do que é que vai ser visto depois, ou o que está sendo visto em outras matérias. Combinado? Então, bota aí na cabeça. By the end of the session ou by the end of the lesson, isso vai ser sempre o objetivo. É o que eu quero que ele alcance até o final da minha aula. Joia. Agora todo mundo esclareceu isso. O próximo estava muito fácil.
Porque todo mundo acertou, até onde eu peguei esse ponto, né? Então, for this session, I will need a blackboard, a worksheet, cut up comments. Então, tudo isso daí é o quê? Resources. Isso, todo mundo acertou, tá tranquilo aí para identificar materiais. O outro que também todo mundo acertou. E aí, a internet pode cair. Fazer o plano B e usar o livro. O que é isso? Isso daí é um objetivo pessoal do professor, é possíveis problemas e soluções ou é evidência de aprendizagem, de provas? Me digam aí. Possible problems and solutions. Possible problems and solutions, exatamente. Qual o problema que pode acontecer? A internet pode cair. E o que é que eu vou fazer com isso? Qual é a minha antecipação da resolução desse problema? Eu vou para o plano B, vou usar o livro, não vou contar com a internet. Isso daí todo mundo acertou também. O próximo, a maioria acertou. Alguns participantes have just started teaching, acabaram de iniciar no ensino. E preparação de aula, enquanto os outros... Peraí. And preparing lessons while others have been teaching for a long time, so experience is very different. Então, eu tenho dois tipos diferentes de grupos. Um, onde eu imagino que eu sou professora de professores, alguns professores já estão há bastante tempo lecionando e outros estão começando agora. E aí? Seria recurso, diferenciação ou avaliação? Diferenciação. Diferenciação. Mas aí eu poderia fazer a assumption sobre a minha turma, que eu sei que tem alguns que são metades que já sabem, metade e outro que não sabem. Eu, de acordo com o que a gente já viu ali, eu acharia que a melhor palavra que encaixaria aí seria assumptions. E aí eu iria fazer o quê? Eu iria fazer uma differentiation na atividade que eu fosse passar. Mas se eu não tenho assumption, vai ser differentiation. Certo? Próximo. Comparing lesson plan vai ser em pairs. Brainstorming vai ser whole group. Que tipo de parte seria essa daí? É syllabus fit, assumptions ou interaction patterns? Interaction patterns. Exato. Porque eu estou vendo as interações, se vai ser individual, se vai ser o grupo todo, se vai ser em dupla. Isso daí é interaction patterns. O sexto, eu saberei quem está familiarizado com as cores quando eu perguntar para eles para fazer a atividade do matching. Então, eu vou saber quem sabe e quem não sabe. Isso daí é o quê? É assessment evidence, language aims ou possible problems and solutions? Eu saberei quem é que está familiarizado com as cores a partir do momento quando eu perguntar para eles fazerem, pedir para eles fazerem a atividade de correlação. Então, ali vai ser a minha evidência de que eles aprenderam ou não aquilo. Então, assessment evidence. Good. E o último, metade aí acertou.
Os alunos podem escrever uma composition, uma redação sobre o tema do que foi trabalhado na aula. Isso daí é uma atividade extra de follow-up. Isso daí são os meus objetivos ou são os recursos? Follow-up. A minha aula eu já dei. Eu concluí a minha aula. Daí eu vou pedir para eles fazerem uma atividade extra sobre aquela minha aula e isso é considerado follow-up. Follow-up. Alright? Então, recapitulando, o que é que pode cair de fato na prova? Ele vai pedir para você fazer essas correlações aí entre o que é a parte do lesson plan e o que é um componente lá no lesson plan. E aí pode ser aqui, ó. Personal aim, a gente já viu. Previous learning, o que é que eles já aprenderam anteriormente. Quais os recursos, quais as interações que existem. Procedimento, problemas e soluções, como diferenciar, assessment evidence que a gente acabou de ver, syllabus fit, follow-up suggestions e lesson evaluation. Isso daí eu tirei do site de Cambridge, tá? Do site oficial do ZKT. E é esse o exemplo do que o teste pode focar. Agora eu vou fazer uma coisa bem diferente. Eu vou mostrar para vocês o lesson plan e vocês vão tentar identificar o que é que tem dentro desse lesson plan baseado nesses daí. Vamos ver se a gente consegue? Learning outcomes, vocês conseguem identificar nessa parte do lesson plan? Sim ou não? Está nos objectives. Objectives, exatamente. Então, aí tem o learning outcomes, exatamente, no começo. Eu tenho personal aim aí, dá uma olhada. Consegue identificar yes ou no? Não dá para ver tudo. Pois. Eu não consigo visualizar aí qual é o objetivo do professor. Uma coisa individual dele. Eu não consegui ver. Vocês conseguiram identificar? Ah, tá. Parte não. Nem todo o lesson plan tem todos esses itens, tá, gente? Então, não tem personal aim nesse caso. Previous learning, o que eles aprenderam antes. Tem alguma coisa aí identificando o que eles viram na aula passada? Tem a reference. Reference, possivelmente é o que eles vão ver do livro. Então, não tem. Resources needed, materiais. Vocês conseguem ver materiais? Visual aids, fonts. Yes. Materiais tem. Interações, tipos de interação. Dupla, grupo todo, individual. Conseguem ver isso? Talvez isso esteja em procedure, que não aparece aqui pra gente, né? Isso, a gente ainda não viu o lesson plan como um todo. Isso daí eu peguei só um cortezinho dele. Pode ser que esteja mais lá na frente. Possíveis problemas e soluções. Conseguem visualizar? Não, aí também, eu acho que cabe mais no procedure, né? Também não consigo visualizar isso. Porque daí depende da atividade também, né?
Exato. Procedimento de cada... Evidência de aprendizagem, tá aí no iniciozinho? Não. O syllabus fit é muito parecido com o que eles viram no passado. Então, o que ele viu no passado, o que é que ele vai ver aí pela frente. Também não temos isso. Follow-up, possivelmente vai estar no final desse lesson plan. E o lesson evaluation, a gente também ainda não consegue visualizar. Vamos continuar esse lesson plan para ver se a gente consegue identificar mais algum ponto. Esse seria o final do lesson plan. Problemas e soluções, está aí? Evidência de aprendizagem. Não. Opa. Diferenciação. Será que eu considerei aquele meu aluno que é especial e fiz uma atividade específica para ele? Também não. Como vocês avaliariam esse lesson plan? De acordo com tudo que vocês já aprenderam agora sobre o lesson plan, vocês diriam que esse lesson plan é um lesson plan completo ou not so much? Não. Agora, se vocês tiverem todos esses pontos aqui de learning outcomes, personal aim, sabendo todos esses pontos aqui, eu tenho certeza que vocês vão fazer um lesson plan super completo. Mas esse lesson plan está faltando muita informação. Sim. Vamos para mais um último exemplo de lesson plan, para a gente ir para outro tópico. Esse daqui. Não está dando para ver muito bem, né? Aims. Existe aim aí? Objetivo? Yes. Mas tá meio não muito objetivo, eu diria. Você viu como é o objetivo gigante daquela aula? Nossa, até eu fiquei confusa com qual seria o objetivo dessa aula. Gente, esses lesson plans eu peguei do Google, tá? Não é ninguém que conheço, tá ali para livre avaliação de todo mundo. Personal aim. O professor colocou aí o que é que ele precisa melhorar para ele. Material. Também não. Qual o material que eu vou levar para minha sala de aula se eu não tenho material, né? Eu não sei, fico aí sem saber. Eu tenho evidência de aprendizagem, avaliação, por exemplo. Não. Essa parte de testing aí, ó. Each group of students should describe their bridge design. Isso daí é uma forma, sim, de assessment. Porque ele tá falando usando o nome, ó, testing. Então, como é que ele vai testar o aluno se ele aprendeu ou não o meu objetivo lá de cima? Ele tem que visualizar isso, de que eles têm que descrever a bridge. Poderia ser, no caso, um procedure. O objetivo dele seria um procedure de como ele iria fazer, ainda que meio capenga, vamos dizer assim. Eu penso na mesma coisa. Eu tenho a segunda parte do lesson plan e aí a gente pode constatar se é ou não procedure, tá? Só um segundinho que eu já te mostro.
Eu tenho possíveis problemas e soluções? Tem ali no note, né? Tem. Tem? Não com esse nome, mas está ali em note. Since some bridges are likely to fall apart, elas podem quebrar. O que é que vai ser feito? É recomendado que tirem foto de tal e tal coisa. Então, ele está com um nomezinho diferente, mas aí sim ele está prevendo um possível problema e está dando uma solução para esse problema. Ok? Vamos para a continuação desse lesson plan. Tem materials? Eu tenho o procedure, de fato. Cadê o procedimento da aula? Pois é. Tá tudo muito difuso, né? Isso, Tem os elementos, mas eles estão num formato muito textual, nada objetivo, né? Daria para reformular isso daqui, mas, por exemplo, ali nos materiais, quando sugere, né, não é necessariamente uma requisição de material, mas sim uma sugestão. Isso daqui também poderia entrar como solving problems, por exemplo, né? Caso a pessoa não tenha. Exatamente. Então, agora que vocês sabem fazer o lesson plan, vocês sabem que é para facilitar a vida de vocês. Então, coloca bullet points, seja o mais objetivo possível. Por quê? O lesson plan serve como uma receita. Imagine que você adoece ou aconteceu alguma emergência, você tem esse lesson plan pronto. Qualquer pessoa que chegue e leia um lesson plan objetivo vai conseguir reproduzir aquela aula. Vocês já pararam para pensar que é exatamente isso que a gente precisa? De que qualquer pessoa consiga interpretar o seu lesson plan. Você não precisa fazer isso a todas as aulas, é claro, mas você precisa entender, se você pegar um lesson plan, quais os elementos que você espera de ter ali, tá bom? Vai ser mais ou menos assim que vai cair no TKT. Combinado? Providing support and challenge when selecting and using materials. Eu vi... Você já tinha utilizado o Padlet alguma vez antes? Essa plataforma aqui que a gente fez um compartilhamento de informações. Eu vou compartilhar aqui a minha janela porque já tiveram atualizações desde o momento que eu tirei o print dessa atividade. Eu achei riquíssimo o que vocês colocaram, gente. Estão de parabéns. Então, aqui é o quê? Escreva possíveis soluções para o problema. O nível da gramática é muito avançado. Ó, sugeriram colocar pictures, examples, modules, more exercise, drills. Olha a quantidade de opções que vocês colocaram aqui. E isso vocês podem utilizar para o resto da vida, tá? Esse site vai ficar aqui. E se você tiver alguma dúvida ou algum problema numa atividade sua, você pode vir checar aqui a contribuição dos outros colegas. Para vocabulário difícil, o que foi que vocês colocaram? Songs, games, hangman, tongue twisters. That's amazing. Ó, vocabulary. Read more books. Use my own. Todo mundo conhece o my own, né? Usar o my own. Ler para adquirir mais vocabulário. Isso daí precisa ser feito antes da aula, certo? Domino game com picture e word. Perfeito. Scaffolding. Quem é Teacher Rê aqui? Essa Teacher Rê tá arrasando, porque ela usou a palavra scaffolding. Scaffolding é a palavra-chave de tudo isso. Você construir aos poucos o conhecimento do aluno com você, mas ao mesmo tempo com um certo desafio.
Você ficou confusa com esse, Luciane? Pois é, esse é cada barrinha você iria contribuir com alguma coisa. Desculpa se ficou confuso. Não, eu acho que eu perdi, porque eu preenchi um e aí eu não sabia se eu já tinha preenchido aquele ou não, porque não aparecia minha resposta imediatamente. Ah, tá. Talvez porque você Tô tenha vendo que tem entrado como resposta aqui. anônimo. Talvez eu seja esse anônimo aí, ou um dos anônimos. Mas eu fiquei confusa. Anônimos. Era muita opção, né? É, Mas verdade. bem, O conteúdo é unfamiliar. Então, a classe não sabe o conteúdo. Como é que você começa com esse problema aí e a solução? Começar com vídeo, pesquisas, debates. Ótimo aqui, vídeo novamente, música, imagem. Engage students. Não vi ninguém colocar aqui, por exemplo, brainstorming. Brainstorming é uma possibilidade, não é? Para a gente tentar identificar o que é que ele já conhece sobre aquele devido tema. E mesmo se nem todo mundo saiba tudo, alguém vai saber pelo menos alguma coisinha e você vai partir desse pressuposto. O texto é muito detalhado ou complicado. Eita. Olha aqui que ideia maravilhosa. Dividir o texto em grupos. E depois eles fazem o quê? Depois de terem lido essas metades aí de textos. O que é que vocês sugerem eles fazerem? É só ler a parte do texto e acabou? Não, cada grupo vai explicar o que eles... Essa resposta é minha. Sim. Está incompleta. Dividir em grupos e depois eles vão compartilhar o que foi que eles leram e o que é que eles entenderam do texto. E é bom que, dessa forma, eles não vão estar lendo o texto. Eles vão ter que ter entendido o que foi feito para reproduzir isso para os outros. Videos and games can help a lot. Number the lines. Underline keywords. Look for specific information. Talvez você pode até remover. Você fazer uma edição desse texto. Isso daí antes da aula. Se eu identifico que esse texto é muito complicado, eu vou fazer o quê? Uma diferenciação. Differentiation. Eu vou modificar aquela atividade para suprir a necessidade daquela minha turma que eu sei que não vai conseguir ler tudo. Então, eu saio editando aí, corto as informações não tão relevantes do texto, e isso daí vai ser uma diferenciação e vai ser uma possibilidade de trabalhar melhor esse texto, tá? O listening, o dialogues are too long. Play the audio twice and then stop and play. É uma possibilidade. Listening for gist. Keywords. Talvez você destrinchar atividades. Se o diálogo é muito longo, é porque a atividade que essa pessoa, esse aluno, tem que fazer vai envolver tudo. Mas se você pedir pequenas atividades a cada momento do diálogo ali, e você ir pausando e eles irem respondendo o que você está pedindo, vai ficar uma coisa mais fácil, mais possível de se fazer. Então, isso é uma possibilidade de se fazer no listening. E se o vocabulário for muito difícil? Play and stop repeatedly. Será que essa, de fato, é a melhor opção? Eu acredito que a opção de Teacher Rê é a melhor. Pré-ensinar vocabulário. Se você for tocar e pausar, e o vocabulário ainda assim é difícil, eles vão continuar sem entender. Então, se você pegar as palavras principais desse áudio e você ensinar antes para eles, quando eles escutarem, eles vão estar mais familiarizados e vão poder entender pelo contexto o restante das coisas. Então, ao meu ver, a sugestão de Rê foi melhor aqui nesse caso, tá? E por último, as tasks, as atividades são muito difíceis. O que fazer nesse caso?
trabalhar em grupos é uma boa opção, porque a gente sempre tem aqueles alunos fortes, mais fortes que os outros. Work in pairs e change and adapt the task. Differentiation novamente. Ok? Quem ainda não conseguiu contribuir para esse Padlet aqui, porque ainda não conseguiu concluir o curso, ou o que for, por favor, façam isso quando vocês estiverem nesse estágio aqui, porque isso aqui é muito legal para a gente compartilhar, tá bom? Uhum. Vamos agora continuar. Só um segundinho. Então, a gente tinha aqui o Padlet. As diferenciações. Imagine essa situação que foi bem parecido do que a gente já viu. Você planejou fazer um exercício com uns alunos. Tem 14 questões para serem respondidas. E você tem 30 alunos dentro dessa sala de aula. Quando você considera que você tem mais assunto para cobrir, o que é que você faz nesse caso? Que sugestões vocês poderiam me dar para esse problema? Dividir em grupo. Dividir em grupo é uma possibilidade. Você precisa fazer todas essas 14 questões de uma vez só? Não necessariamente. Você pode ter planejado para mais. Você pode fazer o quê? 5 questões em classe, coloca mais 5 para fazer em dupla e coloca mais o restante para fazer de tarefa de casa. Pode ser assim. Gesserela está respondendo aqui. Work in pairs and share the answers. Eu posso ter duplas, A e B. A fica com as perguntas ímpares e B fica com as perguntas pares. E responde, depois compara. Você precisa otimizar esse tempo da melhor forma possível, certo? Daí, eu tenho aqui problemas com materiais. Using practice tests in class can be repetitive. Usar testes o tempo todo pode ser muito repetitivo. Você faz uma atividade e faz um teste. Dá uma lição nova e faz um teste. O que você poderia fazer de diferente aí como uma possível solução? Quem pode me ajudar? Yay! Play a game. Why not? Jogar um Kahoot. Um Kahoot não é uma forma de você identificar o que eles aprenderam? É sim. Em vez de ser aquela coisa congelada ali, de sentar, todo mundo vai fazer a prova dessa forma. Então, é uma possibilidade, personalizar aquela atividade, mudar o tipo de formato de prova. Então, de forma de jogos, é uma possibilidade. Vocabulário novo. Eu vou precisar ensinar um vocabulário novo. Isso daí pode ser um problema no material. O que é que eu poderia fazer de solução? Que esse material traz vocabulário novo e eu não gostei do jeito que foi abordado. Encontrar flashcards para enriquecer o vocabulário já existente. Sim. Você fazer o seu próprio, né? Slide with pictures, vídeos sobre vocabulário, pegar flashcards,
Todas essas opções seriam um problema que você tem no material e você vai dar uma solução para ele, tá? Aqui tem uma outra sugestão, que é cada grupo escreve uma lista de palavras no worksheet deles e até mesmo, dependendo da idade, você pode dar as palavras num papel e eles desenharem no verso desse papel a própria interpretação daquela palavra, para os alunos criarem os flashcards deles. Né? É uma outra possibilidade. Se eu tiver muita informação de uma vez só num conteúdo, o que é que eu poderia fazer? Muita informação concentrada. Que tipo de ajuda eu poderia dar a esse meu aluno? Imagine a situação real. Tem um texto gigante. Um texto de 1,5 páginas para crianças de 8 anos de idade. Nossa, é muita coisa para uma criança de 8 anos. O que é que você faz para ajudar esses alunos a não ter que ler absolutamente tudo ou que seja mais fácil a compreensão? Que tipo de diferenciação você vai fazer? Um glossário ajudaria? Um graphic organizer. Você pode facilitar omitindo também algumas informações. Selecionar informações chaves. Você fazer um resumo do que é que você quer que eles entendam de fato e não ter que trabalhar o texto todo. Às vezes, a gente precisa fazer a adaptação do material. Esse daqui é o que a gente está falando com problemas do material que você vai precisar adaptar. E there's a lot of information about TKT Young Learner Test format on the web. Tem muitas informações. O TKT seria o material base que a gente está utilizando. Se tem muita informação no site, o que é que eu poderia fazer aí para uma solução? Isso é um problema, de fato? Isso daqui é muito parecido com esse daqui do handbook. O handbook está de forma física, o website vai estar de forma digital. E aí você vai omitir da mesma forma, selecionar informações importantes. Seria essa a ideia aqui do material e adaptação do material. Então, quando a gente está dando suporte e o desafio necessário para a criança, a gente tem que considerar isso. Adicionar ou omitir material, adaptando o material para dar esse suporte à criança. Se você sabe que a minha turma, eu estou fazendo a presunção, a minha turma, ela não tem o nível que aquele meu material está me trazendo, eu vou fazer o quê? Escolher atividades e nessas atividades eu vou fazer um pouco de diferenciação. Omitindo, adicionando material, figuras, certo? E aí, o aprendizagem da criança precisa ser otimizado com Visual Support, principalmente para Young Learners. O Visual Support é ideal. Word Banks, Possible Answers, aqueles modelinhos de possíveis respostas ali, para que eles tenham alguma inspiração e se sintam mais confortáveis em dar a própria resposta é importante. Omitir, a gente já falou, simplifying the language. Às vezes a gente tem uma linguagem super difícil de se entender, mas se a gente transformar ele para o equivalente à nossa língua latina,
Em vez de usar phrasal verbs, por exemplo, você vai e utiliza a palavra oficial, que é muito parecida com a palavra em português. Isso daí é um jeito de simplificar a language. Personalizing content, changing the layout and adapting tasks. Isso daí tudo é o jeito que a gente pode fazer para challenge and support our students. Eu tenho aqui algumas formas de adaptar material. Personalizar o conteúdo. Todo mundo entende o que significa personalizar o conteúdo? Se eu tenho um conteúdo falando sobre a Inglaterra, sobre o rei da Inglaterra, sobre a rainha da Inglaterra, como é que eu poderia personalizar um pouquinho isso para os meus alunos adolescentes? Alguém tem alguma ideia nesse caso? A gente poderia falar de Kate e William. A gente poderia falar de Harry e Markle. Como é o nome dela? Esqueci. Da Duchess. Poderia falar um pouco mais dessa parte de gossip, para fazer com que esse conteúdo da Inglaterra, que normalmente seria um pouco mais chato de se trabalhar, surja o interesse deles, tá? Isso daí é um jeito de personalizar o conteúdo. Omitir alguns conteúdos desnecessários. Se a gente tem uma instrução ou aquele lesson plan que a gente viu, que tinha um objetivo enorme. Lembra daquele lesson plan, o azulzinho, que tinha um objetivo enorme, que a gente ficou super confuso em ler? A gente pode omitir e fazer bullet points. Adaptar uma task para que seja mais fácil para o aluno. Add a transcript. Quando é que a gente adiciona um transcript? Em que tipo de habilidade a gente pode utilizar isso? Em speaking? Listening. Exato. Listening. Então, se a gente tiver um listening muito difícil, a gente pode adicionar um transcript. Change the layout. A reorganização do layout, às vezes, está muito confuso, a gente pode reorganizar. Some possible answers é que nem aquela estrutura de modelo para os alunos menorzinhos, a gente pode dar essas possíveis respostas. Adicionar visual supports é outro jeito de adaptar material e simplificar a linguagem, aquilo que eu falei de utilizar as palavras um pouco mais parecidas com o português. Por que eu mostro isso para vocês? A gente vai fazer um mock test agora. Todo mundo lembra como é que funciona o mock? Eu vou dar um tempinho para vocês lerem as opções e vocês vão escolher qual é o desses daqui, ó, dos jeitos de adaptar o material, vai ser o melhor para aquela opção. Então, eu tenho problemas aqui que o professor está facing e vocês vão ter que escolher qual é a melhor forma de resolver esse problema. Então, preparem os dedinhos aí, quero todo mundo respondendo aí no chat, mas somente depois que eu disser ok, para dar tempo de todo mundo dar uma lida antes. Todo mundo vai responder ao mesmo tempo? Sim ou não? Sim. Sim, mas vocês vão responder antes de eu dar o ok? Não, vai esperar o seu ok. Exatamente. Então, eu estou checking my instructions para ver se minha instrução foi boa o suficiente aí. Vamos lá para o primeiro. Não dá para ver tudo. Vou ler, tá? Antes de eu dar ok, eu vou ler.
Não dá para ver tudo o quê? As opções ou o enunciado, Gessarela? A letra H é simplified the language. Simplified the language. Seria a letra H. Então, eu tenho o texto aí do meu course book sobre pets. Eu não tinha certeza se os meus alunos conseguiriam identificar a diferença de hamster, guinea pig, budgies e canaries. O que foi que eu fiz? Ok, pode responder. Todo mundo acha que é a letra G? G. It is letter G. Letter G. Good. Próximo. Lembrando que a letra H é simplified the language. Ups. Desculpa, é número 7. E eu já dei a resposta. O número 7 veio primeiro. The story in the course book was written as one long paragraph in very small print and was hard to read. Então, a história lá estava muito longa, a letra muito pequena e muito difícil de ler. O que foi que o professor fez? Ele era um longo parágrafo com letra pequena e difícil de ler. Ele mudou o layout, ele aumentou as letras, dividiu em subcategorias aí, em parágrafos menores, e por isso que a gente diz que foi change the layout. Now, number 2. Okay, you can answer it. Temos algumas pessoas dizendo que a letra E. Temos algumas pessoas dizendo que a letra D. Tá difícil. E simplificou a língua. Simplify language. Ou omitiu algumas coisas. Nossa, deu todas as opções. Teve personalized content too. É tudo. Podemos interpretar que pode ser tudo. Vamos lá, vou dar a resposta. É a letra H. I found a good review in a newspaper, and although the language was above their level, I knew they would find it really interesting. H é simplified the language. Então, eu tive um filme, eu peguei uma review. Review é muito a revisão da revisão do filme, que tem a linguagem simplificada. É simplificada pelo fato dele ter pego uma review, tá, gente? Por isso que é simplificado. Porque se ele fosse pegar, por exemplo, o livro, substitui o filme pelo livro.
Se eu tenho um filme, eu tenho um livro que é super longo, super difícil de se entender, bem complicado, e aí eu pego o quê? Uma review, quer dizer que eu simplifiquei todo o meu texto fazendo isso. Ok? Agora faz um pouquinho de sentido? Agora que a gente sabe a resposta, sim. Eu não tenho como tirar a barra, desculpa. Para mim aparece um layout completamente diferente, sorry. Número 3. Esse daí é fácil. Pode responder. You can answer it. É adapted. Todo mundo acha que é letra C. Ok. Personalize the content. Isabela tá se matando de rir aí, sabe? Ele vai continuar dando receita. A receita tá dando. O que é que eu vou fazer? Lembra daquilo que eu disse sobre a Inglaterra? Eu tenho que dar o conteúdo da Inglaterra. Mas quem é meu público-alvo? Adolescente. Então, eu vou falar sobre Kate e William. Ainda assim, é sobre a Inglaterra. Mas estou falando a linguagem personalizada para aqueles meus alunos. Foi exatamente o exemplo daí da recipe. Eu tenho que fazer a recipe. Essa recipe não vai ser muito querida pelos meus alunos, então eu vou personalizar a receita para que seja o quê? Ó, a última frase dele, casca de banana, exatamente. A recipe for something they like. Então, eu estou personalizando o conteúdo. Casquinha de banana. Vamos para o próximo. Olha só, antes de ir Oi. para o próximo, Diga. desculpa. Como seria esse exemplo, a letra C, adaptado? Vamos ver se tem alguma outra que tenha a opção da letra C? Não, eu queria... Desculpe, eu queria só... Desculpe, não sei se eu me fiz entender. Por exemplo, como ficou muito parecido, de repente uma palavrinha modificaria e aí se tornaria adaptada? É isso ou não? Por exemplo, falando da receipt. Não, então deixa. Da recipe não seria adaptada. Ok. Se ao invés de eu trabalhar um livro em sala, eu trabalhasse um filme, aí seria uma adaptação. O filme é muito mais fácil do que um livro. Ah, entendi. Tá. Seriam o mesmo conteúdo, o conteúdo seria igual, só que é muito mais fácil, muito mais interessante você assistir a um filme do que ler um livro. Certo? Ok. Uhum. Entendi. Natália, talvez se, nesse caso, eu não sei se eu viajei muito aqui, usando a receita. Em vez de eu usar o texto escrito, eu colocaria o vídeo da receita da pessoa fazendo, né? Isso. Não seria receita. Do jeito que ele a única coisa que ele fez foi modificar para uma coisa que eles gostem. Mas se fosse uma estratégia diferente de vídeo, aí seria adaptação. Exatamente, Isabela. Muito bom. Okay. Tá vendo como é bom a gente discutir isso? É porque é tão parecido com o outro, que confunde a beça. Isso. Podem responder, quem sabe, o número 4.
Eu quero que as crianças leiam somente como é feito e não sobre a história. Todo mundo acha que é letra B? Se eu disser que não é letra B. Mentira. Foi só para causar um espanto assim no coração de vocês. Para ver se estava todo mundo prestando atenção. Isso não se faz. Não se faz. Vamos para o número 5. You can answer it. Vê só. Eu gostei do áudio. O conteúdo do áudio estava ótimo. The recording from the course book about the festival was really interesting. Porém, eu queria que as crianças fizessem algo mais comunicativo do que não ficar somente no escutar. Então, o que foi que eu fiz? Eu adaptei a task. É G. Sorry, C. Eu transformei essa minha task. Ela vai ser comunicativa agora. Ela não vai ser um listening. Eu não estou pedindo para eles lerem ao invés de escutar. É por isso que não é a letra D. Algumas pessoas acharam que era a letra D. Não vai ser adicionar um script, vai ser adaptar a atividade. Tá vendo o exemplo agora? Maria Lúcia, mudei a atividade. Agora é adaptar. E a última? Podem responder. Eu sei que eles não iriam conseguir ter coisas suficientes para completar o diagrama. Eu sei que eles não vão ter vocabulário suficiente. Que ajuda que eu vou dar para eles? Eu vou dar algumas possibilidades de resposta. Porque senão vai empacar. Vai todo mundo parar e não vai conseguir fazer nada. Tá? E partindo para o uso de materiais extras. Vamos colocando aqui no chat. Que tipo de material extra vocês utilizam além do livro? Todo mundo já contribuiu bastante com isso. Vai ser super fácil de responder. Vamos lá. Coloquem aí no chat. Que materiais extras? Flashcards. Videos, music. That's it? Slide. Ai, gente, como eu adoro slide. Me dá um tão bom slide. Ok. Eu tenho aqui o material que é sugerido de Cambridge. Lembra que a gente está se baseando tudo sobre Cambridge, né?
Então, o que é que eles dizem ser materiais extras? Histórias. Então, contação de história é material extra. Games, eu não acredito que ninguém colocou games aqui. Como assim? Games é material extra. Puppets. Puppets entra ainda um pouquinho na parte de story, né? Realia. O que é realia? Quem é que pode me dizer o que é realia? Exemplos de realia. Ninguém? Tá todo mundo shy. Ótimo! Que bom que você respondeu isso, Sarela. Tá ok em dizer que não sabe, gente. A gente tá aqui para aprender. Realia são materiais concretos. Se eu vou dar uma aula sobre frutas, eu posso levar as frutinhas e realia, que é aquele material falso, né, que não é a fruta, mas uma realia real é eu levar as frutas de verdade. É uma outra possibilidade de realia. Exato, Ângela. Se você está ensinando sobre pet, levar um bichinho de pelúcia ou levar um pet é material de realia, tá? Engraçado que eu até já usei uma vez numa aula com fruits, né? Eu levei e fiz os alunos, coloquei uma e eu cortei as frutas em cubinhos, aí dava assim com um palitinho para cada um provar e descobrir qual era a fruta, né? Falando o vocabulário, eu dei antes, né? Foi bem interessante. Já usei, não sabia o que era. Exatamente. Você sabe instintivamente o que é, mas você não sabia o nome. Cambridge quer que você saiba o nome. E agora você está aprendendo aqui. Flashcards a gente já falou, Blackboard, Whiteboard, Crafts, Materials, Rhymes, Songs, aqui a gente viu isso. Information Technology, coisas da web, aplicativos, isso daí a gente diz que é ICT, Information and Communications Technology. E vídeos, então pode ser filme ou parte do vídeo ou o que for, tá? Então, a gente vai ficar por aqui hoje, gente. O certificado tá nesse link. Vou colocar aqui na nossa conversa. Por favor, copie e colhem. Não clique no link, porque senão não vai funcionar. Copia e cola. Lembrando que o nosso próximo encontro vai ser em março. Descansem, estudem, aproveitem o Natal, o Ano Novo. E espero que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho mais com essa discussão, o debate, eu acho que é super rico. Agradeço a presença de todos, que eu vi que muita gente estava participando, gente que ainda não tinha nem participado, participou, que eu vi. E é isso. Good night!